Pela primeira vez em mais de 10 anos, um pai resolveu comemorar o aniversário do filho, mas em vez de um presente comum, entregou a ele uma pequena caixa de ferro, dizendo que dentro havia um segredo gigantesco. Colocou a mão no interior da caixa, um braço mecânico se fechou violentamente em torno de seu pulso. E diante do desespero do filho, o pai, era um cientista, manteve o rosto sério e afirmou que aquela pulseira, uma vez colocada, jamais poderia ser retirada, explicando que no futuro ela teria um papel crucial. E logo após dizer isso, saiu apressado, com expressão tensa, desaparecendo para sempre, sem nunca mais voltar para casa. Até que o tempo passou num piscar de olhos, aquele menino já havia se tornado um jovem adulto, casado com uma mulher belíssima, mas o mundo agora enfrentava uma catástrofe. Uma onda de calor extremo havia varrido o planeta, reduzindo a população mundial a alguns milhões de sobreviventes, que ainda assim viviam em condições terríveis, obrigando todos a depender de um oxigênio sintético altamente tóxico, capaz de causar graves doenças respiratórias quando usado em excesso. Foi exatamente isso que aconteceu com a esposa dele. Adoeceu gravemente, levando-o a trabalhar dia e noite em serviços pesados, mas nem assim conseguia pagar o tratamento, até que, no auge do desespero, a maior empresa de síntese de oxigênio do mundo entrou em contato afirmando que o dono queria conversar pessoalmente com ele, e mesmo confuso, acabou aceitando o convite, sendo levado até a sede da empresa, onde o proprietário explicou que milhões de pessoas estavam morrendo diariamente por falência pulmonar, e que, se aquilo continuasse, a humanidade desapareceria. Mas de repente afirmou que aquele homem poderia ser o salvador de toda a espécie, revelando em seguida a existência de uma máquina do tempo criada pela empresa que havia recebido uma mensagem vinda de 40 anos no futuro, exigindo especificamente que ele viajasse até lá, alegando que apenas assim a humanidade seria salva, sem explicar exatamente o que deveria ser feito. Proposta que foi recusada de imediato por parecer uma missão suicida, até que o empresário ofereceu curar gratuitamente a esposa, fornecer oxigênio sintético de alta qualidade para ela pelo resto da vida, o que o levou a aceitar o risco, e em pouco tempo uma equipe preparou um traje especial capaz de analisar o ambiente e enviar informações de volta através de séculos. E quando tudo ficou pronto, a viagem começou. Com o espaço ao redor se distorcendo, a energia se reorganizando e num instante, ele despencou por uma fenda dimensional, atravessando um turbilhão até chegar 400 anos no futuro. Mas ao abrir os olhos, percebeu que o traje havia pegado fogo por causa, obrigando-o a arrancá-lo às pressas. Momento em que o cilindro de oxigênio explodiu com o calor, lançando-o longe e deixando-o inconsciente por mais de 2 horas. E ao despertar, finalmente percebeu algo inacreditável. A terra daquele futuro verde estava cheia de vida vibrante, como se o planeta tivesse se recuperado sozinho. Porém, ao usar o assistente para escanear a região, descobriu que num raio de centenas de quilômetros não havia qualquer sinal de atividade biológica, o que despertou um medo profundo, levando-o até as coordenadas indicadas, onde encontrou uma base de pesquisa abandonada. Um esqueleto humano ressecado na entrada, exibindo um claro buraco de bala na testa, evidência de uma execução. E no momento em que tentou se aproximar, investigar melhor, algo diante de seus olhos o deixou completamente paralisado de espanto.